Ok? Acho que apareceu para mim que está gravando. Podemos começar? Podemos? Então tá bom. Gente, boa noite, né? Primeiro, muito aqui, podemos também. Muito obrigada pelo convite. Tentei, na correria do dia a dia, preparar o melhor que eu consegui para trazer para vocês, mas fiquem à vontade de perguntar, né? De abrir o microfone, ou então de perguntar no chat, que eu vou ficar de olho aqui para vocês também, tá? Né, com vocês, na verdade. Vou me apresentar um pouquinho, porque eu sei que, bom, não estou vendo rostinhos conhecidos aqui, então acho que, né, ninguém me conhece, pelo menos não conheço vocês que estão aqui. Eu sou Luzia Maia, sou psicóloga, né? Eu atuo na obstetrícia, então minha formação é em psicologia. Eu vi aqui que temos psicólogos e psiquiatras, né? Então minha formação é em psicologia e eu atuo com gestantes, com parturientes e com puérperas, tá? E aí a gente atua, né? Assim, eu atuo muito no viés de transtornos mentais nessa fase, mas também com pré-natal psicológico, que eu não sei se todo mundo conhece, com assistência psicológica no parto, né? É um trabalho bem legal, que eu sou muito apaixonada. Tem o Instagram, que é o @cuidando de mamães, e lá também eu distribuo conteúdo, eu falo mais da minha atuação e falo mais da saúde mental de mulheres, né? Em especial no ciclo gravídico puerperal, tá bom? Recebi aqui que devia fazer uma aula de depressão pós-parto, então fiz disso, depois fiquei um pouco confusa, que aí tinha psicose, depois não tem psicose, mas pelo que eu entendi era depressão pós-parto, eu vou trazer um pouco de depressão pós-parto, tá? Mas fiquem bem à vontade, assim, de perguntar também, enfim, de fazer isso acontecer. Deixa eu só ajustar aqui, que eu acho que tem uma coisa errada só no meu iPad aqui, peraí. A cor da letra acho que não estava muito bacana, não. Pronto, resolvi. Quando a gente fala, gente, de depressão, né, muitas vezes a gente esquece de falar da depressão no período do ciclo gravídico puerperal. Por quê? É uma fase que é muito romantizada. Então, eu vou trazer um pouco das coisas assim da psicologia, antes de trazer o transtorno, antes de trazer um pouco de diagnóstico, né, de classificação, enfim, vou tentar trazer um pouco também do contexto social, que a gente da psicologia e da psiquiatria entende o quanto é importante quando a gente vai falar de saúde mental, né? Então, a gestação e o puerpério é uma fase que a gente entende, né, na cabeça, muitas vezes, assim, o imaginário social, né, no contexto social em geral, que é uma fase de muito romantismo, de muito amor, de muita realização. A gestação é uma bênção, o filho é uma bênção, né, assim, onde cabe um, cabe dois. Então, a gente sempre escuta essas coisas quando a gente atua nessa área. E aí, né, é claro que sendo assim, romantizando a maternidade, a ideia de que mãe é muito perfeita, de que mãe é aquele ser iluminado, ai, mãe é forte, quando você for mãe você vai saber o que é o maior amor do mundo, né? E aí diga-se de passagem que, por exemplo, eu não sou mãe, eu atuo na área, sempre atuei na área, mas eu não sou mãe, e também escuto muito isso de você só vai saber quando você for mãe, que aí é o maior amor do mundo, é o maior tudo do mundo, é aquela transformação na vida da pessoa. E a gente, né, no geral, esquece de que não é só amor, não é só lindeza, não é só coisas fofas, só fortaleza e romantismo, né? A maternidade, ela traz consigo um peso muito grande, muitas vezes, né? Ela traz dificuldades muito específicas, ela traz muitas mudanças, né? A mudança do sono, a mudança do muitas vezes ter que abrir mão, né, de uma coisa para você. E aí não estou dizendo só financeiro, né? Porque tem gente que não preciso abrir mão de coisas para mim quando eu tenho um filho, mas abrir mão de momento seu, abrir mão de tempo seu, abrir mão da sua dormida, muitas vezes, do seu almoço, muitas vezes, por conta de um filho, tudo isso pode trazer também, claro, né, que com essa demanda muito grande, um cansaço, uma insatisfação, talvez um arrependimento,
né? Que não necessariamente é um arrependimento contínuo. Então, eu falo muito para as minhas pacientes, quando elas falam, ai, meu Deus, não sei, às vezes eu penso, será que eu deveria ter tido esse filho? Será que era hora? Será que eu realmente estava preparada? E agora eu queria fazer uma pós-graduação, queria fazer um mestrado, mas eu tenho um bebê e não consigo dar conta, né? Então, um arrependimento que muitas vezes pode vir, não contínuo, não todo dia, não toda hora, mas que mexe com essa mulher. E essa mulher, na maioria das vezes, não está preparada para isso, porque ela ouviu falar que ser mãe é lindo, que é o maior amor do mundo, que é tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? E aí é natural que a mulher olhe para a gente e fale assim: tem uma coisa errada comigo, eu não sou uma boa mãe. Tá? Então, a gente já vai partir desse lugar de que mãe não é santa, de que mãe não é uma pessoa incansável, de que mãe não é um super-herói. Mãe é uma mulher que aí encarou, né, a maternidade por escolha ou não, né, por planejamento ou não, que quando a gente fala por escolha ou não, por planejamento ou não, muitas vezes, ainda no Brasil, por exemplo, o último dado que a gente tem é que 50% das gestações não são planejadas. Então, por escolha ou não, por planejamento ou não, essa mulher chega, né, ali a engravidar e ter filhos, o que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Pelo contrário. E aí, com essa visão muito romântica, gente, ó, eu falo bastante, se eu quiser me interromper também, fiquem bem à vontade. É só abrir o microfone e falar assim, Luzia, peraí. Então, com esse romantismo todo, né, com essa dinâmica de, ai, vai ser tudo lindo, quando a mulher pensa em engravidar, ela pouco pensa no enjoo, ela pouco pensa nos exames, ela pouco pensa o quanto ela vai gastar com um exame extra, de repente, com a má formação que pode surgir, com o descolamento de placenta, ela pensa o quê? Na barriga, no chá revelação, no quartinho do bebê, né? Então, ela pensa nas coisas muito boas, muito fofas. E aí, com tudo isso, se acreditava e se tem essa crença popular de que a gestação e o puerpério são fases de proteção na saúde mental da mulher. O que hoje a gente sabe que não é verdade. Né? A gente sabe hoje que a gestação e o puerpério são fases de maior vulnerabilidade quando a gente fala na abertura de quadros de transtornos mentais, inclusive o transtorno depressivo, que é o que a gente vai falar aqui. Porque tem toda uma oscilação hormonal, né? Porque tem toda uma mudança social. Eu era filha, agora eu sou mãe, agora eu era mãe de um, agora sou mãe de dois, e como que vão ser as coisas, tudo isso, todas as dúvidas, né? Traz ali uma possibilidade maior, então não é causador, a gente sabe que não é uma relação de causa e efeito, não engravidou, por isso ela tem uma depressão, mas que, claro, né, todas essas alterações de gestação e de puerpério podem facilitar ali a abertura de um quadro, né, de um transtorno depressivo na gestação no puerpério. Tá? Então, quando a gente vai falar de depressão pós-parto, a gente vai falar, na verdade, de depressão com início no periparto, que é o que tem no nosso DSM, né? Até aqui, que tem no nosso DSM, porque 50% da depressão que a gente olhava, a depressão pós-parto, na verdade, começou na gestação. Só que a gestação, ela é muito envolvida de carinho de todo mundo. Se a mulher chora, todo mundo fala: ah, não, imagina, é porque ela está grávida. Se ela descompensa e fica com raiva e quebra as coisas, não, imagina, é porque ela está grávida. E ninguém para e olha: não, essa mulher está com depressão na gestação. Porque parece que não, que é só no pós-parto. E a gente sabe que não é. Tá bom? E aí, eu tô olhando aqui tudo que eu anotei, né? Eu anoto quando eu vou fazer aula assim, eu anoto, porque eu vou falando, se deixar, a gente chega amanhã aqui, eu tô falando e tô batendo papo com vocês, daqui a pouco eu tô amiga de todo mundo. Então, a gente sabe hoje que na gestação aumenta em torno de 20 vezes a progesterona no corpo da mulher, 300 vezes o estradiol. Então, a gente fala de uma mudança hormonal muito grande, de 2 a 3 vezes o cortisol no corpo dessa mulher, né? E aí, não hoje, né? Assim, recentemente a gente fala da psiconeuroendocrinologia. Então, oi, não, foi sem querer, né? Da psiconeuroendocrinologia, né? Que é essa relação
dos nossos hormônios, na verdade, das funções endócrinas, né, com o nosso comportamento, com as nossas ações, e também ali com a nossa imunidade, com tudo mais o que o nosso corpo é. Então, quando a gente vai falar de depressão, a gente vai olhar esse ser como um ser inteiro, né? Um ser que tem mudanças hormonais, mas tem mudanças sociais, essas mudanças hormonais vão mexer ali no comportamento, mas também as mudanças sociais também vão mexer ali na cascata hormonal, né? Então a gente vai olhar esse ser como um todo. Por isso é muito importante, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa liga era de psicologia e psiquiatria, porque até então eu não tinha visto. Já fui convidada para outras ligas de psicologia, né? E é tão importante que a gente possa fazer essa comunicação entre profissionais, que a gente vai ver aqui que a depressão não é uma coisa assim, ela está com depressão porque são os hormônios, não. Ela está com depressão porque ela, enfim, tem uma instabilidade conjugal, não. É um conjunto de coisas. A gente vai falar de uma poligenia, a gente vai falar dos fatores sociais, a gente vai falar, né, da hereditariedade, né? A gente vai falar de várias coisas que podem influenciar, inclusive nas estratégias de coping, nas estratégias que essa pessoa tem própria que ela já desenvolveu ao longo da vida de lidar com as dificuldades. Então a gente vê, por exemplo, que algumas mulheres encaram as dificuldades da perinatalidade de uma forma muito mais tranquila, porque ela já desenvolveu estratégias anteriormente, durante sua vida, passou por algumas outras dificuldades que todas nós passamos ao longo da vida e conseguiu desenvolver estratégias de lidar com aquilo. Outras pessoas não, mergulha na gestação achando que vai ser lindo, né? Não desenvolveu boas estratégias de lidar com as dificuldades ao longo da vida, e aí se depara com os hormônios lá em cima, né? Depois do nascimento, a saída da placenta e uma queda hormonal. E às vezes essa pessoa já tem uma sensibilidade maior a essa oscilação hormonal, que hoje a gente sabe que não é só a quantidade de hormônio, mas o quanto essa pessoa é sensível, né, à oscilação hormonal, tanto que tem pessoas que têm uma TPM pior, tem mulheres que têm uma TPM melhor, porque algumas são mais sensíveis a essa oscilação do que outras, tá? E aí, quando junta esse monte de coisa, a sensibilidade, a pouca estratégia de coping, né, de lidar com as dificuldades, todas as mudanças sociais, a gente vê que muitas mulheres entram ali, infelizmente, num processo de depressão. Quando a gente fala de números de depressão pós-parto, eu vou chamar depressão pós-parto, mas depressão com início no periparto, né? Quando a gente fala de números de depressão perinatal, a Fiocruz nos dá um dado de 25%. Né, um dado antes da pandemia, de 25% das mulheres no Brasil, uma a cada 4 mulheres no Brasil, se encaixam, né, se encaixariam, segundo o estudo da Fiocruz, numa classificação de transtorno depressivo. Não que todas tenham sido diagnosticadas, né? A gente sabe que é um dado mais subjetivo. Essas pessoas aparentemente se encaixam ali dentro da possibilidade de um transtorno depressivo. Mas desse dado, né, dessa pesquisa para cá, a gente viveu uma coisa, estamos vivendo uma coisa muito grande, que qualquer pessoa, lógico, não esperava, ninguém esperava isso, né? Que é a pandemia. E aí, antes de fazer essa aula, eu fui lá procurar, né, sobre como estão os dados na pandemia, enfim, né, fui procurar lá no Lilacs, na PubMed, enfim, como é que estamos de produção acadêmica. E lógico que a gente não tem consenso de números, né? Eu tinha visto até um estudo que era do Amaury Cantilino, que é referência para a gente na área, né? Não sei se todo mundo conhece, referência, inclusive daqui de Recife, e aí ele fala bastante sobre não termos um consenso nos dados, mas se a gente faz assim uma revisão dos estudos, a gente tem ideia de uma média. E aí nessa pequena revisão que eu fiz por cima dos últimos estudos, consegui ver que a média que os estudos traz para a gente é de 30 a 35% de depressão pós-parto na pandemia, né? O que era de se esperar.
É claro que a gente tem que fazer estudo para comprovar as coisas, mas era de se esperar. Porque, né, quem atende gestante, quem atende puérpera, o isolamento social é uma coisa que mexeu muito. A ideia de engravidei, e aí eu não posso mostrar minha barriga, não posso fazer fotos. Os profissionais que eu queria, muitas vezes não pude levar para o parto, porque passamos um tempo muito restrito em hospitais do SUS, pelo menos aqui na minha região, aqui em Recife, até mesmo acompanhante, eles restringiram, mesmo sendo lei, né? Vamos lá, não sei, apareceu alguma coisa aqui para mim. Mesmo sendo lei, então, de certa forma, a gente sabe, né, que tudo isso influenciou na saúde mental dessas mulheres. E claro que se antes da pandemia a gente falava de 25%, agora seria mais. Relatos do tipo, dentro do consultório, Luzia, não imaginei que ia ter um bebê e eu não ia conseguir sair na rua com ele. Não imaginei que estaria grávida e não conseguiria fazer um chá de bebê, não conseguiria ver minha família, que ninguém me viu grávida, meu filho tem 1 ano e praticamente ninguém conhece meu filho, né, por conta da pandemia. Tudo isso mexeu muito com as mulheres, e aí colaborando também para o surgimento de uma depressão, né, para a abertura do quadro de uma depressão, junto com todas as outras coisas, tá bom? 14% apenas das mulheres com depressão pós-parto recebem tratamento. E aí eu queria muito que a gente pensasse nisso hoje. Algumas coisas do tipo, um estigma social de que a mulher que tem depressão é louca, né? A gente sabe que na sociedade, como não existe muito um entendimento de transtornos mentais, e falar, fulana é histérica, né? Fulana é louca, fulana, enfim. E aí traz muito isso e as mulheres ficam com medo. Um outro ponto é um medo muito grande de fazer uso de medicação na gestação e no puerpério. Não sei quem aqui é de psiquiatria, mas quem for de psiquiatria talvez se identifique se já atendeu gestante, já atendeu puérpera. Um medo muito grande, posso sim, tá? Depois eu mando para vocês, tá tudo aqui no meu dispositivo, depois eu mando para vocês os links, tá bom? Então, o medo muito grande de tomar uma medicação, por nada, Sofia, de tomar uma medicação, né? E aí, aquela ideia de, eu vou tomar uma medicação para depressão e meu filho vai ter autismo, que é uma coisa que se fala muito, né? E então as mulheres têm muito medo. E falam, não vou nem procurar um psicólogo, eu não vou nem procurar um psiquiatra, porque se eu procurar um psicólogo, eu vou mandar para o psiquiatra vai me dar remédio. E eu não quero tomar remédio. Eu prefiro ficar assim do que tomar remédio, porque eu assim, pelo menos, não mexe com a formação do meu filho, que é um erro, né? A gente sabe que o ideal é ter uma avaliação com os profissionais de saúde mental, para poder pesar na balança de uma forma mais detalhada, de uma forma mais individualizada, o uso ou não da medicação, por exemplo, porque não vou usar, que assim é melhor, pode ser, na verdade, uma ação muito equívoca, porque pode não ser melhor, talvez melhor pode ser que o melhor seja fazer o uso, ou não, pode ser que nem precise, né? Então, muitas vezes essas mulheres não buscam, não temos assistência tão facilmente pública, né? Então, a gestante, se ela tiver achando que ela está com depressão e ela não tiver condição de pagar, ela não acha tão fácil o psicólogo, por exemplo, tão fácil o psiquiatra, por exemplo. A gente tem, lógico, o nosso sistema ótimo de saúde, mas a gente sabe também que ele fica em déficit ali quando a gente fala de quantidade de profissionais de saúde mental, né? Temos poucos profissionais de saúde mental no nosso sistema de saúde. E poucos profissionais também são específicos para essa área, o que seria bem interessante, né, que estudássemos mais e tivéssemos mais contato, não necessariamente precisa ser uma psicóloga que só atua com obstetrícia, um psiquiatra que só atua com obstetrícia, mas é importante que haja um entendimento geral, né, de tudo, todos os fatores que podem envolver o adoecimento nessa área. Por exemplo,
dia desse eu vi até um texto, que acho que foi até do Dr. Joel Renault, que ele falava assim, psiquiatras e médicos tratam homens e mulheres da mesma forma na consulta, o que é um erro nosso, né? Então, assim, psicólogos também, muitas vezes, conduzem o tratamento, conduzem a psicoterapia sem olhar as especificidades dessa fase. E quando a gente vai falar de depressão perinatal, existem muitos medos que outras pessoas com depressão não teria, né? Medo de fazer mal para o filho, medo de tomar uma medicação, medo das pessoas falarem assim: olha lá, ela não ama o filho dela, por isso que ela está depressiva, por isso que ela está deprimida, porque ela não queria engravidar. E às vezes isso não é uma verdade, tá? Então a gente tem que olhar realmente esses detalhes mais a fundo. Tudo bem? E aí, quando a gente vai falar de classificação diagnóstica, deixa eu abrir aqui para não pegar o DSM, pelo amor de Deus, né, gente? Deveria dividir em 2 livros menores, tão pesado que eu acho, de fazer qualquer coisa com ele, de manejar. Então, quando a gente fala de classificação diagnóstica, geralmente a gente vai falar de uma depressão maior, né? E aí, moderada, grave, enfim, com início no periparto. Então, esse início no periparto diz para a gente que pode ainda começar na gestação, né? E no DSM diz até 4 semanas do pós-parto, o que eu não concordo. E a maioria dos pesquisadores e dos profissionais da área não concordam, tá? 4 semanas do pós-parto é muito pouco. Quer dizer que se a mulher tiver o filho com 2 meses e tiver uma depressão, não é uma depressão pós-parto, né? Infelizmente, né, tá assim no nosso DSM, mas a gente não leva em consideração só essas 4 semanas. Talvez, espero que mude na próxima, no TR, né, que vai sair agora, tá? Espero que tenha uma mudança boa nesse sentido lá no TR. Mas a gente vai considerar mais tempo, até porque a própria prolactina, que é o hormônio da amamentação, ela tende, né, está muito relacionada à diminuição de tolerância da mulher ao estresse. Então, a mulher, quando está amamentando, por exemplo, é comum que ela seja um pouco mais irritada, que ela esteja um pouco mais irritada, até mesmo porque a mulher que amamenta, né, em livre demanda principalmente, ela acorda muitas vezes de madrugada. Então, eu tenho paciente que o bebê tem 1 ano e o bebê acorda 6 vezes de noite, né? A gente passar 1 ano acordando 6 vezes de noite para dar de mamar para um bebê não é uma coisa fácil. E aí, se essa pessoa, depois de 6 meses de parto, tem uma depressão, a gente não considera uma depressão pós-parto, né? É um questionamento que fica muito para os profissionais da saúde e que a gente considera. Alguns estudos falam 1 ano e meio, alguns estudos falam 2 anos, alguns estudos falam 6 meses. Eu gosto muito de levar em consideração as mudanças da vida dessa pessoa. São mudanças que ainda estão relacionadas a esse começo da maternidade. Ela ainda amamenta, ela teve um parto traumático, não teve um parto traumático, né? Essas mudanças estão relacionadas ao começo da maternidade ou não estão relacionadas à queixa dela. Que tipo de queixa essa mulher traz inicialmente? É uma coisa que eu gosto bastante de considerar, tá bom? Mas os critérios seriam os mesmos, né? 5 ou mais sintomas daqueles sintomas que tem no DSM, sendo obrigatoriamente ou humor deprimido ou a perda de interesse, né? E aí tem humor deprimido, perda de interesse, mudança no padrão de sono, mudança no apetite ou no peso, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de culpa, inutilidade, redução da concentração, raciocínio, pensamento de morte, né? Que aí a gente vai prestar atenção em alguns detalhes nisso. Primeiro, a depressão na maternidade, na perinatalidade, esse sentimento de culpa ou inutilidade, ele é muito intenso, né? Eu arrisco dizer, e aí não por nenhum estudo, pela minha prática clínica mesmo, que eu acho que é o sentimento assim que eu mais vejo quando eu tenho uma paciente com depressão na perinatal, na gestação, no puerpério, pela própria sensação de eu não deveria estar assim, eu deveria estar feliz. Eu estou fazendo mal para o meu filho. Então, às vezes a mulher está angustiada e ela chora e o bebê está no peito.
E a primeira coisa que vem na cabeça dela é: eu tô fazendo mal pro meu filho. Eu não devia estar chorando com ele no meu peito. Meu filho vai sentir tudo. Porque a gente coloca, né, nas redes sociais, e a gente vê nas redes sociais que a criança sente tudo da mãe, coisa e tal. E aí esse peso do eu preciso estar feliz. Porque se eu não estiver feliz, o bebê que está na minha barriga vai saber que eu estou triste e ele também vai ficar triste por conta dos meus hormônios. Isso traz uma culpa muito grande. Então, a mulher que está vivendo uma depressão perinatal, ela tem esse peso, essa culpa e esse sentimento de inutilidade muito, muito grande, tá? O sentimento de inutilidade do tipo, o meu bebê, né? Essa semana mesmo eu estava falando com um paciente sobre isso. O meu bebê, ele prefere ficar com o meu marido. O meu marido consegue colocar meu bebê para dormir, eu não consigo. Porque, gente, bebê com mãe no colo, bebê que mama, ele não quer dormir, ele quer mamar, né? Ele sente cheiro do leite, o peito tá ali na cara dele, né? Claro que ele quer mamar. Meu bebê dorme com meu marido, não dorme comigo. Eu sou inútil mesmo. Não sirvo para nada. Sou só um par de peitos, tá? São sentimentos que surgem bastante, assim, que a gente precisa começar a prestar atenção, porque a paciente fala uma vez, fala duas, fala três, e a gente começa, opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada, porque essa pessoa tá achando que ela é inútil, porque o bebê quer o peito. Todo mundo sabe que bebê quer peito. Ela também sabe, mas a sensação, o sentimento, o pensamento de desvalor, não sirvo para nada, ele fica muito forte, né? É um pensamento disfuncional, a gente sabe disso, tá? Uma outra coisa, mudança no padrão de sono. O que seria uma mudança no padrão de sono para uma puérpera? Porque, né? O próprio bebê exige uma mudança no padrão de sono. Então, quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente precisa ter alguns cuidados do tipo: a puérpera, ela não dorme, ou ela, por exemplo, a paciente, ela relata para você assim: olha, eu não consigo dormir, porque eu fico muito preocupada com meu bebê. Porque eu vou dormir e na hora que eu deito, eu fico muito angustiada e eu não consigo dormir. Isso é uma mudança no padrão de sono de um jeito. Outra coisa é, meu bebê acorda 6 vezes na noite. Então, eu estou tendo uma mudança no padrão de sono. Luzia, não estou dormindo bem à noite, porque o meu bebê acorda 6, 7, 8 vezes de noite. A cada hora ele acorda e mama 20 minutos. Então, essa pessoa não está tendo uma mudança no padrão de sono, ela está tendo uma mudança na dormida dela. É diferente. Ela está com sono. Ela queria dormir. Ela só não consegue, tá? É... E aí, é claro que a gente pode fazer algumas intervenções do tipo: será que essa rede de apoio ela não consegue chegar mais junto, né? O marido, a esposa, enfim, a mãe, o pai, sei lá, quem é que ajuda essa mulher à noite? Quem é que está ali de noite? Será que não dá para tirar o leite e dar no copinho, né? Será que não dá para, enfim, a rede de apoio chegar um pouco mais perto de noite com esse bebê para a gente ver se ela dorme ou se de repente, né, ela realmente não consegue dormir. Ou o contrário, dorme muito. Não, não consigo de jeito nenhum, de dia, passo o dia dormindo, não quero sair da cama, né? Não, tô muito cansada, tô muito cansada, tô com muito sono, tô com muito sono, tô com muito sono. Nossa, mas a gente já ajustou a rotina, a pessoa já conseguiu dar uma descansada, a gente já chamou essa rede de apoio mais para perto, e a pessoa está relatando muito, está cansada. Então, assim, a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe do que outras pessoas, porque eu que não tenho filho, se eu chego em vocês, né, num psicólogo, num psiquiatra e falo assim: olha, é que eu estou com uma dificuldade de dormir. Tá muito claro para vocês que eu estou com a dificuldade de dormir, porque eu não tenho nada para fazer de madrugada, veja. Não tem nada me impedindo de dormir, fisicamente, né? Não tem nada. O que aconteceu? Você mora onde? Mora na beira do aeroporto? O que é? Nada, não é nada. Então, é uma dificuldade muito clara de dormir. Com a puérpera não é bem assim. A gente precisa ser um pouco mais criterioso para, de repente, não dar um diagnóstico de uma coisa olhando, né? Por exemplo, mudança do padrão de sono, mudança na alimentação, que a puérpera geralmente tem, né? Uma mudança. A gestante sente muita fome,
puérpera quando está amamentando, né? Lactante, sente muita fome, ela vai dizer, nossa, eu tô dormindo mal, tô comendo muito, e a gente já vai encaixando ali naqueles critérios que estão ali, muito quadradinho, muito certinho, mas às vezes não é bem assim, né? Se a pessoa está amamentando, é normal que ela coma mais, por exemplo, tá? A gente precisa ter um pouquinho mais de critério, né? Concentração ou raciocínio. Já é comprovado que, né, existe uma redução de massa cinzenta no cérebro da mulher durante a gestação e o pós-parto. Então, eu acho que até tem essa pesquisa, eu vou dar uma procurada para mandar para vocês também, vou ver se eu acho. Né? Acho que saiu na BBC um tempo atrás, enfim, saiu em alguns lugares. Mas a gente sabe que tem uma redução de massa cinzenta, que a gente acha, não tem nada ainda, vamos dizer assim, né? Muito comprovado, mas a gente acha que essa redução de massa cinzenta é por conta da concentração que essa mulher precisa ter mais no bebê do que nas outras coisas, né? Por exemplo, uma puérpera, gente, ela precisa, vamos dizer assim, pela própria natureza, estar muito ligada ao bebê, porque o bebê depende dela para comer, para dormir, para tudo, tá bom? Então a gente precisa ter, claro, né, essa clareza de que, eu estou esquecida. É esquecida de tudo? Então, ela esquece, por exemplo, coisas do bebê ou ela esquece coisas que não são do bebê. É normal a puérpera falar, nossa, não sei onde deixei minha chave. A gestante, não sei se alguém aqui já teve filho, a gestante esquece muita coisa, né? Porque é muita coisa na cabeça, são muitos exames, é uma rotina médica muito puxada, né? E aí ela tende a esquecer mais coisas, mas esse esquecimento é um esquecimento de tudo, é um esquecimento, vamos dizer assim, de um período, é um esquecimento de toda, geral, de todas as coisas, ou é um esquecimento de algumas coisas do tipo chave, horário, eita, marquei a terapia. Isso acontece muito. Luzia, marquei a terapia e não lembro qual foi o horário. Você pode me falar qual foi o horário, minha agenda online? E aí elas vão lá e marcam sozinha, né? Olha aí qual foi o horário. Então, isso acontece com frequência, tá bom? Mas a gente sempre vai olhar. Se a gestante ou a puérpera está esquecendo tudo, a puérpera fala assim: olha, eu não lembro se eu passei pomada no bebê ou se eu não passei. Se meu filho tomou banho ou se não passou. Aí a gente começa a se preocupar. Porque é natural que ela esqueça outras coisas. Mas não é comum que a puérpera ela esqueça coisas básicas do bebê, porque ela está muito focada. A cabeça dela está muito focada naquele recém-nascido, porque ele depende dela, né? Então não é muito comum que ela tenha esse tipo de esquecimento. Se a gente repara esse tipo de esquecimento, a gente vai lá também, investiga outras coisas, né, para ver o conjunto, tá bom? E aí, deixa eu ver o que é mais aqui. Eu trouxe para vocês. Uhum. Pronto. E aí eu falei já, né, que 50% da depressão pós-parto começa na gestação. Tem um estudo bem recente, desse ano ou do ano passado, tá, gente? Eu vou procurar para vocês também. Se alguém puder me cobrar depois no WhatsApp, Thiago, se puder me cobrar, eu sou esquecida, tá? Não tô gestante, não sou puérpera, mas sou bem esquecida. Mas tem um estudo que fala sobre como a depressão na gestação afeta o desenvolvimento, a formação do bebê, tá? Então, a gente tem falado muito de epigenética, dessas coisas, recentemente, e aí tem saído alguns estudos, né? A gente sabe que nada muito grande ainda, mas, assim, algumas coisas que estão começando a chamar a nossa atenção, e esse estudo fala, em específico, do quanto a depressão na mulher gestante pode afetar diretamente o bebê, e como ele tem mais chances na vida adulta de ter também um transtorno mental, quando ele teve a mãe gestante e com depressão. Então, a gente precisa muito cuidar, né? A gente precisa muito cuidar disso, porque fica praticamente esquecido, tá? A depressão na gestação, no puerpério a gente fala mais, na gestação a gente quase não fala. E tem alguns fatores de risco. Então, eu vou falar alguns, mas tem muitos fatores de risco, né? Mas, assim, cesárea de emergência,
É um fator de risco. A pessoa planejou um parto normal, e aí foi para uma cesárea de emergência, né? Ou então até ia fazer uma cesárea com 40 semanas, e aí com 36, 37 semanas teve ali alguma intercorrência e ela precisou de uma cesárea de emergência. Isso mexe muito com a mulher, é difícil lidar, tá? Vulnerabilidade social. Então, a gente sabe que mulheres que estão, né, em contexto de vulnerabilidade social, seja financeira, a privação financeira é um fator de risco, né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, tá? Pela ideia de, imagina, nasceu para parir, olha o quadril dela, ela aguenta, ela aguenta a dor, né? E aí a gente sabe que a vulnerabilidade social, então, tem uma influência muito grande quando a gente fala de depressão, de TEPT também, né? Enfim, por conta de todo o tratamento mesmo, e além de a privação financeira, que a privação financeira é muito importante a gente olhar, tá? A mulher, muitas vezes, ela tá gestante, mas ela não tem uma assistência de saúde boa, ela não se alimenta bem, e aí ela fica em déficit nutricional, né, de vitaminas, às vezes ela nem faz um pré-natal, porque ela nem informação tem. E aí faz uma consulta aqui, outra consulta lá na frente, ou chega no parto, e aí a equipe pergunta: olha, cadê o seu cartão de pré-natal? Todo lugar tem cartão de pré-natal? Aqui tem cartão de pré-natal, né? Cadê o seu cartão de pré-natal? Não tem, não fiz pré-natal, né? A gente sabe que isso também é um fator que conta bastante, tá bom? Instabilidade conjugal. Então, o relacionamento não tá bom, né? Violência doméstica, ou então instabilidade conjugal de forma geral, o relacionamento não tá bom, a gente vive brigando, traição, esse tipo de coisa, e aí a mulher engravida, né? E se vê sendo a cuidadora principal desse bebê. E desamparada muitas vezes, tá? Parto prematuro, tá, gente? Má formação, intercorrências, tudo isso conta bastante, né? E aí, o histórico de uma depressão anterior perinatal, né? As mulheres que têm depressão em uma gestação ou em um puerpério, elas têm 25% de chance de ter novamente em uma gestação subsequente. Então, se eu tive depressão nessa gestação, na próxima ou nesse puerpério, eu preciso estar mais atenta, ter um acompanhamento mais de perto. Só que a gente tem um déficit muito grande na saúde, que é encaminhamento. Eu não sei se todo mundo atua, se todo mundo é estudante, não sei como é que tá aqui, mas assim, aqui em Recife, eu digo assim, graças a Deus, a gente tem bons médicos em obstetrícia, bons obstetras, né? A gente tem bons médicos, não todos, claro, seria um sonho, né? Mas assim, médicos particulares, que como eu atendo particular, a minha realidade hoje são mais pacientes particulares. Então, a gente tem bons médicos que encaminham, mas na prática, gente, o que eu vejo, eu tenho, por exemplo, eu tenho formação de psicologia perinatal, né? Eu tenho uma capacitação, eu tenho uma formação de transtornos mentais, gestação perpétua, então eu tenho várias alunas. Na prática, o que eu vejo com as minhas alunas é o seguinte: o paciente está triste, vai para o obstetra, fala assim, doutor, estou muito triste porque eu briguei com meu marido, e aí, enfim, às vezes a paciente está com depressão, e ele fala, faz o seguinte, toma aqui um sertralina. E dá o remédio, imagina, um remédio super tranquilo, pode tomar tranquila, e dá o remédio, e ela toma o remédio, e ela não faz terapia, ela não tem um acompanhamento psiquiátrico em relação ao próprio remédio, que é um remédio que deveria ser passado pelo psiquiatra, né? E aí, o obstetra, às vezes, muitas vezes, obstetras mais antigos, que tem essa ideia de que, médico é tudo médico mesmo, né? E tá tudo certo, a gente é tudo médico, eu sei tudo de remédio de todas as áreas também. E aí vai lá, passa uma medicação, ela toma, e isso, óbvio que não vai resolver nada. Porque ela tá tomando muitas vezes da forma errada, sem psicoeducação, sem mudar o estilo de vida,
sem trabalhar suas questões emocionais, né, suas dificuldades. Então, aquela medicação está sendo ali só para tapar o buraco daquele momento que ela está, né? E isso não é ideal. Então, a gente precisa falar mais, né? Como eu falei, fiquei muito feliz da gente de ver que vocês estão um pouco mais misturados. A gente precisa falar mais da interconsulta. Então, eu adoro quando, por exemplo, se eu tenho uma paciente hospitalizada, né? Ah, sei lá, às vezes precisa ficar hospitalizada por uma coisa da gestação, do puerpério, e aí eu consigo ir ao hospital e falar ali com o obstetra que é responsável por ela. Também não sei se toda a região acontece assim, mas aqui, se a pessoa tem um obstetra particular, ele pode ficar responsável por ela no hospital mesmo. A equipe de plantão, quando precisa de uma coisa, até fala com ele, né? Enfim, ele é o responsável por ela. E aí eu consigo falar com o obstetra, eu tento em todas as pacientes gestantes fazer contato com o obstetra, pelo menos por WhatsApp. Se ela tem acompanhamento psiquiátrico, manda uma mensagem pro psiquiatra, vamos bater um papo, vamos conversar, né? Porque às vezes ele tá vendo uma coisa que eu não tô vendo, ou eu tô vendo uma coisa porque a paciente veio uma vez por semana para mim, né? E vai uma vez por mês, às vezes, para o psiquiatra. E aí a gente conversa e a medicação fica muito mais alinhada e a terapia fica muito mais alinhada também, tá? Então, seria assim, o ideal a gente falar de interconsulta ou pelo menos uma equipe multi bem ligada, né? Coisa que não tem tanto, tá? A gente falar também, né, de um cuidado com a rede de apoio maior, porque essa rede de apoio, na maioria das vezes, vai ser quem vai ajudar a gente nesse processo, tá? A gente não consegue, né, fazer um cuidado só. A gente precisa dos outros profissionais e a gente precisa da família dessa pessoa, da rede de apoio dessa pessoa ajudando, fazer uma boa psicoeducação, por exemplo, independente se é psicólogo, se é psiquiatra, e qual é a abordagem da pessoa, né? Fazer uma boa psicoeducação quanto às mudanças, à exposição que esse processo é, porque a pessoa vai precisar se expor a algumas coisas que na depressão ela não quer, porque na depressão ela quer o quê? Ficar confortável. E o confortável, às vezes, é um ruim, mas é um confortável, né? Não vou sair. Não vou fazer isso. Não vou. Por quê? Porque não estou com vontade. Então, às vezes, uma boa psicoeducação com a família também, né? Para a família não ficar, para com isso, você devia estar feliz. Gente, família faz muito isso. Você devia estar feliz. Olha seu bebê como ele é perfeito. Olha como ele é lindo. Olha como ele olha para você com tanto amor. Aí a mulher vai ficando pior. Ela vai ficando acabada, porque ela já não quer estar daquele jeito. Ninguém quer estar com depressão, né? Eu não quero, você não quer, nem a paciente quer, ninguém quer estar com depressão. Então, quando a gente vai falar de depressão perinatal, a gente tem que considerar várias coisas, né? Assim, acho que é bem importante. Gente, eu vou deixar para vocês perguntarem, que eu tô falando. E aí? Perguntas, não? Eu fiquei com a dúvida, Luzia. Pode falar. Como que fica geralmente a relação da mãe com o bebê nesse momento em que ela apresenta a depressão pós-parto? Tá, tá. Olha, eu vou falar da minha prática, tá bom? Porque assim, de repente você vai pesquisar alguma coisa, tem um estudo que diz outra coisa, sei lá. Mas eu vou falar da minha prática, do que eu vejo na minha prática clínica, né? Geralmente, a mãe ela não tem uma rejeição ao bebê, né? Outros transtornos traz mais essa rejeição, né? Geralmente ela não tem uma rejeição ao bebê, mas esse sentimento de culpa, esse pesar muito grande, tende a afastar também a mãe desse bebê, né? Porque ela, como eu falei, paciente que diz assim: eu sou só um peito. Meu filho. Gente, assim, coisa que na lógica, se a gente tá bem, a gente sabe que não faz sentido nenhum, mas a pessoa tá com um pensamento disfuncional. Então, meu filho não me ama. Não te ama por quê? Porque ele sorri para minha sogra e não sorri para mim, meu bebê. Não, não faz sentido. Então, tende a dar uma afastada, mas assim, não existe, pelo menos para mim, né, numa depressão ou uma depressão mista, ansiosa, enfim, sem delírio, sem nada disso, não existe muito uma rejeição ao bebê. Ou o contrário, tem mãe que tem uma reação contrária, que é vou ficar agarrada com o meu bebê, vou proteger o meu bebê de tudo. E a pessoa fica ali super, super
presa ao bebê, né, como se isso fosse fazer passar essa angústia dela. Mas não vai, porque não é um fator de proteção, né? A gente pensa que é um fator de proteção, a pessoa, ai, não, mas não é. A pessoa tem que fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Mas, no geral, assim, tende a, pelo menos pela minha experiência, tende a dar uma afastada, porque a mulher quer chorar e ela não quer chorar perto do bebê, entendeu? Ah, não, mas meu bebê vai ficar mal porque eu chorei e tal. E aí ela tende a fazer esse afastamento, né? Não por rejeição, sabe? Não porque eu não quero esse bebê, mas porque, principalmente, ela não quer que o bebê sinta a tristeza e a angústia que ela está sentindo. Que a gente fala muito de esterogestação, né? Não sei se vocês já viram. E aí, assim, a gente tem uma vantagem, que a gente tem muitos profissionais da saúde da mulher na gestação no puerpério, da saúde perinatal, mas a gente tem uma desvantagem, que tem muito profissional que não está qualificado, que faz um curso de 1 semana, 2 semanas, e sai danando conteúdo na internet, né? Aí fala, se você ficar triste, seu bebê fica triste também, seu bebê vai sentir, porque ele faz parte de você, a simbiose, e a mulher fica super culpada, o que não é bacana, tá bom? Acho que piora muito, assim, não é um fator que a gente precisa cuidar. Tá, deixa eu ler aqui, tá? Luzia, como é o processo na sua experiência de sensibilizar a família, a rede, o companheiro acerca do sofrimento dessa mãe e os estigmas associados a essa maternidade mágica que você comentou no início? Tá, depois que ela já tem um diagnóstico, é isso? Ou de forma geral? Isso, depois de um diagnóstico. Tá. Olha só, geralmente eu acompanho as minhas pacientes ainda na gestação com pré-natal psicológico, mas tem muita gente que chega já para uma avaliação, né, e tal, que não me conheceu, não passou o pré-natal psicológico comigo. Então eu vou dizer assim, como se a pessoa já tivesse chegado para uma avaliação e eu não tivesse uma relação prévia com ela, com a família. Porque quando a pessoa já está comigo antes de um diagnóstico, por exemplo, eu já vi o marido, né? Eu já tive contato com essas pessoas, tá bom? Mas como se eu não tivesse. Então, geralmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, depois do diagnóstico, falar assim: olha, vamos fazer uma sessão, né, com as pessoas que você acha que são mais importantes de estar aqui, de entender quem é que tem mais contato com você, quem é, por exemplo, que vai te ajudar na sua casa. Quem é a pessoa que você se incomoda mais com a opinião? Às vezes é a mãe, né? Gente, muitas vezes é a mãe. Porque a mãe fica, não devia fazer isso, não devia ser assim. Que mãe, às vezes surta também, né? Então, às vezes é a mãe. Sempre que tiver um companheiro ou uma companheira, eu chamo também, tá bom? E aí eu explico, eu falo, olha, o transtorno depressivo é um transtorno que tem tratamento, né? Mas é importante que você saiba que muitas vezes essa pessoa vai agir de uma forma que você acha que, poxa, não devia ser assim, poxa, a pessoa devia estar feliz, poxa, a pessoa não está colaborando, né? Então, existe muito essa ideia de, fulano não está feliz porque não quer. Nossa, como que você está triste se tem tanta coisa, se eu faço tudo por você? É importante a sua ajuda, então você pode ajudar dessa e dessa forma. Uma coisa que eu oriento é a dormida, porque a gente sabe, gente, né, que a privação do sono, ela é terrível para os transtornos mentais. Terrível. Olha, não tenho nada, assim, de diagnóstico, mas se eu não dormir, eu fico acabada. Nossa, eu fico irritada e eu faço coisas que eu nem imaginei que eu faria. Então, assim, eu falo bastante sobre a importância dessa pessoa dar assistência na dormida, na alimentação, então, de ter uma alimentação mais saudável, e que o papel dessa pessoa também é cuidar disso, porque muitas vezes essa mulher, por si só, ela não vai pensar, vou comer frutas, vou beber água, vou dormir melhor. Ela não vai conseguir fazer isso. Então, eu tento incluir muita pessoa nesse processo. E eu falo que existe um bom prognóstico, que a gente sabe também, né, que a depressão, ela tem um bom prognóstico, assim, se tiver com um tratamento adequado com psicólogo, com psiquiatra, a pessoa tende a ter uma remissão, né? Então eu falo do bom prognóstico, que é um período que pode ser um período difícil, né? Mas que a gente espera que vindo para a terapia, indo ao psiquiatra e fazendo tudo, né, da melhor forma possível,
tanto a mulher quanto esse parceiro ou parceira, né, também fazendo o seu papel em casa, tendo paciência, né, cuidando mais do bebê, sobrecarregando menos a mulher, porque às vezes a mulher está super sobrecarregada, esse transtorno tende a ter uma remissão muito boa. Então, essa mulher não vai estar assim para sempre, porque muita gente tem medo, né? Fala assim, nossa, pronto, minha esposa ficou doida, e aí ela vai surtar, e eu vou criar meu filho sozinha, porque ela vai, sei lá, ficar assim para sempre. Ou vai piorar. A pessoa já pensa que vai evoluir para um outro transtorno e tal. Aí eu sempre explico que o prognóstico geralmente é um prognóstico bom, mas a gente tem que fazer o nosso papel, tá bom? Eu não tenho dificuldades, sinceramente, assim, não vejo dificuldades nas famílias. Talvez porque a gente, assim, tem um recorte social, né? Tanto que, por exemplo, as minhas pacientes, a maioria são pacientes casadas, então, não tenho muito recorte social, por exemplo, de uma paciente que engravidou e aí separou, grávida, e sabe, não é muito recorte que chega para mim hoje. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. De repente, se a sua paciente fala, ah, não, o meu marido ou a minha esposa não é colaborativo, é uma pessoa agressiva, ou a gente já tem histórico de agressão anterior, ou a gente vive brigando, a gente se separa e volta, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, provavelmente você vai precisar recorrer a outras pessoas, sensibilizar outras pessoas, porque essa pessoa dificilmente ela vai ser colaborativa no tratamento com a gente, né? Assim, com a equipe de saúde, tá bom? Não sei se eu esclareci, se era exatamente isso. A gente tem que sempre lembrar, assim, de entender o contexto da nossa paciente, né? Eu falo muito de um de um contexto onde pacientes classe média, muitas pacientes eu tenho muita paciente concursada, eu tenho muita paciente médica, então a gente sabe que não vai lá passar um perrengue financeiro, casadas, né? Então, se a paciente, por exemplo, já trabalhei em ONG, então se a paciente, e aí em ONG, né, a coisa era diferente. Mas se a paciente tem outro contexto, a gente tem que olhar para o contexto dela, para tentar buscar ajuda, né? Às vezes não é nem a mãe, às vezes não é nem o marido, às vezes é uma vizinha que vai ajudar, que vai passar na casa dela para ver se ela tem comida, sabe? Que vai ficar com o filho dela para tomar um banho. Pode ser uma vizinha. Tá bom? E aí, gente, mais perguntas? Então, Esclareceu pessoal, muito. mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisinha a perguntar? Fique à vontade. Eu tenho uma dúvida. Sabendo que a depressão pós-parto é muito comum, ainda mais nesse período de pandemia, né? E ainda mais com os fatores de risco, sabendo com a mãe, com grandes fatores de risco, a senhora avaliando com a grande possibilidade de ter uma depressão pós-parto, existe um cuidado especial com ela? Sim, sim. Você é de psicologia ou de psiquiatria? Eu faço medicina. Medicina, tá bom. Na psicologia, a gente fala de pré-natal psicológico, que é como se fosse um pré-natal obstétrico, sabe? Só que psicológico, no caso, né? A gente faz os cuidados, por exemplo, a gente vai trabalhar com a redução de estressores, que é muito importante, né? A gente fala de teoria do estresse, enfim, de redução de estressores, de melhora de qualidade de vida. Se é uma paciente que tem muitos fatores, por exemplo, luto, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi alguém muito próximo de mim e descobri que estava grávida, né? Ou então vulnerabilidade. A gente tenta fazer mais do que uma sessão na semana para conseguir. Porque, veja, eu sempre falo, a gestação ela acaba, ela começa e ela acaba. Então, às vezes a paciente chega, ela já está com 4 meses. A gente sabe que não vai passar de 5 meses o nosso trabalho na gestação, né? Do puerpério vai. Então, às vezes a gente intensifica, é muito importante se a gente já identificar ali uma possibilidade, né, de transtorno, um início, vamos dizer, de transtorno, já atuar nesse início, então já encaminhar para o psiquiatra, né,
E eu tento sempre, sempre, se ver que a pessoa tem uma vulnerabilidade muito maior, que ela tem muitos fatores de risco, atuar diretamente nesses fatores de risco. Então, se ela está vivendo luto, atuar diretamente nesse luto, ainda na gestação. Se ela, por exemplo, tem uma instabilidade conjugal, vamos pensar, sei lá, a pessoa tem uma instabilidade conjugal, tentar trabalhar bastante com que ela tenha outras pessoas na rede de apoio, principalmente afetiva, porque gestante fica muito infantilizada, né? Ela sente muita falta. Eu brinco muito com as minhas pacientes, eu falo assim, depois que passar o puerpério, vocês vão olhar para trás e vão dizer assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque minhas gestantes, gente, meu Deus do céu, o marido não pode sair de perto, que elas ficam tudo chorando, queria meu marido perto, queria meu marido perto. E aí, eu brinco bastante com isso. Então, assim, se eu sei que ela tem uma instabilidade conjugal, vamos tentar trazer pessoas para mais perto. Sua família? Ah, não, minha família não. Tem amiga? Tem, né? Ah, moro só, tô grávida, moro só. Então, será que tem como alguma amiga ficar mais perto de você? Você se aproximar dos seus vizinhos, você fazer mais rede? Então, a gente tenta atuar diretamente ali nas vulnerabilidades dela, tá bom? E comecinho de um transtorno, você vê ali que comecinho de um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, já vamos começar a atuar antes para que ela não tenha um agravamento do quadro, porque para agravar é assim, né? A gente sabe que, infelizmente, a pessoa que tem uma vulnerabilidade social ou que ela tem pouco apoio, é uma coisa que conta muito para mim, um pouco apoio. Eu acho que a mulher, quando ela tem apoio de poucas pessoas ou até de muitas pessoas, mas em poucos aspectos, ela agrava muito mais rápido, porque ela não é cuidada, ela não consegue se cuidar, ela tem um bebê para cuidar, tá? Eu sempre que eu vou falar de apoio, eu vou dizer assim, alguém que vai te ajudar no prático, que é se alimentar, cuidar do bebê, e alguém que vai te ajudar no emocional. Então, principalmente nesse emocional, quem é que ela vai ligar? Porque ela toda vez que ela estiver triste, ela vai ligar para o psicólogo, ela vai ligar para o psiquiatra, ela não vai. Né? Ela precisa ter alguém, tá bom? De suporte. Eu gosto muito de trabalhar nesses aspectos. Não sei se eu te respondi, Alan. Respondeu sim, obrigado. Por nada. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar, viu? Deixa eu desligar lá, que eu já... E aí, pessoal, mais alguém? Então, acho que podemos ir encerrando. Luzia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma sessão muito legal. Agradeço em nome da LAB. Todos os gigantes aqui que são de medicina e de psicologia, com certeza ficaram muito felizes com suas palavras, com sua sessão. E é isso. Quando você puder mandar as referências para mim, que aí eu coloco no nosso Instagram, a gente deixa lá para o pessoal que tiver interesse. Tá bom. Eu que agradeço o convite, tá? Estou muito feliz. Espero ter respondido, espero ter esclarecido. Eu falo muito, então às vezes fico enrolo, falo, prolixa, né? Mas espero ter ajudado um pouco nessa questão. Se vocês quiserem depois perguntar alguma coisa, fiquem à vontade lá no Cuidando de Mamães, pode mandar no meu direct, que aí, à medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Obrigada. Só Obrigada pelos elogios. uma coisinha antes da gente terminar, que é para o pessoal de comunicação lembrar, né, que a gente tinha uma fotinha da sessão, geralmente, para a gente poder colocar no Instagram. Tá, vamos lá.